Chegamos na lição 10 do nosso trimestre e o título é Para quem o fim tem chegado. Que lição preciosa! O que você vai aprender nesta lição? Que certas histórias do Antigo Testamento têm tudo a ver com a experiência do povo de Deus e com a realidade do mundo pouco antes da volta de Cristo. Então eu vou explicar isso para você nessa lição. Antes, não se esqueça que é muito importante que você dê o seu like aqui no vídeo, que você compartilhe, porque assim esse vídeo chega mais longe. Não esqueça também de que eu estou preparando uma comunidade muito especial, uma comunidade só para o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Se você quer preparar-se para o tempo do fim, fortalecer a sua vida espiritual, eu vou pedir para você que vá no link que está na descrição do vídeo, separe um minutinho apenas para colocar ali os seus dados, porque daí, quando eu lançar a comunidade, eu vou poder avisar você. Tudo bem? Vamos lá então. Essa lição nos mostra algumas histórias reais do Antigo Testamento que trazem verdades muito importantes para os filhos de Deus que vivem no tempo do fim e que estão se preparando para a volta dele. Isso está em harmonia com o que está em 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ali é dito que tudo que foi escrito para que possamos aprender com os heróis do passado. Então tudo foi registrado no texto bíblico para a nossa advertência. A nós a quem o fim tem chegado. Ok? Então isso está em 1 Coríntios 10. Vamos olhar algumas dessas histórias. Antes de entrarmos nessas histórias, me chamou muito a atenção, aqui na parte de domingo, essa explicação de Apocalipse 6, 12 a 17. Eu achei muito interessante a análise desse texto, porque a análise desse texto nos mostra, amigos, que nenhuma pessoa estará sem algum conhecimento do Evangelho para tomar a sua decisão no tempo do fim. Isso aqui é muito interessante. Quando você lê Apocalipse 6, 12 a 17, você percebe aqui que nessa descrição, os perdidos têm plena consciência de quem é Jesus e eles têm plena consciência do Evangelho e das 3 mensagens de Apocalipse 14 que eles rejeitaram. Por quê? Olha aqui no capítulo 6, quando fala, da volta de Jesus, aqui no verso 14, o céu recolheu-se com um pergaminho quando se enrola, ou seja, o azul do céu sairá para dar lugar a Jesus e a todos os anjos com ele. Será uma cena extraordinária, E diz então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Esse planeta vai entrar em colapso quando entrar em contato com o divino Jesus Cristo e todos os seus anjos. E olha o que diz o verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, ou seja, pessoas de todas as classes sociais, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Se eles chamam Jesus de Cordeiro, eles reconhecem a existência dele, eles reconhecem que tinham um evangelho e eles reconhecem que eles rejeitaram esse evangelho. E é dito no verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Eles têm noção também do juízo. Então você percebe nessa descrição de Jesus como cordeiro por parte dos ímpios na volta de Jesus, nos mostra que Deus cumpriu com a sua parte em levar oportunidade e conhecimento para as pessoas de todas as classes sociais. Seja rico, seja pobre. Ele vai ter uma oportunidade de conhecer alguma coisa sobre Jesus Cristo. Então ninguém estará inocente. Algum conhecimento ele terá tido. Com isso em mente, até eu recomendo que use esse trecho, essa resposta para ensinar outras pessoas a respeito do assunto. Vamos aqui para uma primeira história que mostra
o quanto a Bíblia como um todo contém ensinamentos, advertências, sugestões, dicas, conselhos para as pessoas de todas as épocas. Em Mateus 24, 36 a 44, quando Cristo está falando da sua segunda vinda, ele usa-se de uma história. Olha que interessante. Ele, para falar do fim do mundo, ele usa uma história do Antigo Testamento. Olha que princípio importante. Essa ideia de que devemos valorizar mais o Novo Testamento que o Antigo Testamento, ela é uma aberração do ponto de vista bíblico e teológico, né? Jesus usava todas as escrituras do Antigo Testamento, como lemos em Lucas 24, 27 e 44, para poder explicar sobre a verdade de Deus. Então a revelação de Deus só é completa com o Antigo e Novo Testamento. E aqui em Mateus 24, 36 a 44, quando Cristo fala da sua segunda vinda, ele compara esse momento aos dias de Noé. Ele se utiliza aqui da história do dilúvio. A primeira coisa que você vê aqui é que Jesus acreditava num dilúvio. Jesus não entendia o dilúvio como um evento simplesmente simbólico ou local ou como um mito. Para ele, realmente aconteceu. E aí ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como fora nos dias de Noé, aqui ele está utilizando-se da história de Noé para falar do fim do mundo, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, muitos serão pegos de surpresa. É isso que o texto está ensinando. Quando Jesus utiliza-se da história do dilúvio de Noé, ele está dizendo que assim como o dilúvio pegou a muitos de surpresa, infelizmente a volta de Cristo pegará muitos de surpresa. Não porque não tiveram conhecimento, porque nós já vimos isso em Apocalipse 6, 12 a 17. Mas de surpresa porque não quiseram se preparar e viveram como se Jesus nunca fosse voltar. E olha que paralelo interessante, né, com o texto bíblico. Em 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça. E em 1 Pedro 3,18 a 20, ali é dito, né, que Cristo, por meio do Espírito Santo, utilizando-se Noé, pregou aos antediluvianos. Da mesma forma que não faltou oportunidade para eles, pois de acordo com Gênesis 6,3 tiveram 120 anos, da mesma forma as pessoas que viverem no tempo do fim, pouco antes da volta de Cristo, terão também oportunidades suficientes para aceitarem a Cristo como Salvador pessoal delas, tá? E para finalizar, quando você lê 2 Pedro 3, 3 e 4, você percebe que além de Jesus, o apóstolo Pedro também acreditava num dilúvio literal, tá bom? Então a história do dilúvio é uma das histórias do Antigo Testamento que nos ajuda a entendermos a situação do mundo no tempo do fim. Aqui na parte de segunda-feira, aqui nós podemos, na verdade, já arrematarmos, porque o que eu mencionei junto aqui continua falando da história de Noé. O que destaco aqui, nesse aspecto de 2 Pedro 3, é que Pedro profetizou, amigos, que pessoas zombariam da volta de Jesus. E para ele mostrar a incoerência dessa zombaria, Pedro também cita a história do dilúvio. E eu vou ler esse texto e vou lhe contar uma história que aconteceu no programa Na Mira da Verdade, quando um ateu me fez uma pergunta sobre isso. 2 Pedro 3, aqui Pedro está advertindo, né, contra o fato de existirão alguns blasfemadores no fim dos tempos. E aí ele fala o seguinte em 2 Pedro 3,4, ó. A partir do verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, ó, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí Pedro diz que eles deliberadamente esquecem
que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. E aí verso 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro diz o seguinte, olha, esses escarnecedores deveriam lembrar de que assim como um dia Deus destruiu o mundo pelo dilúvio, um dia ele vai destruir o mundo sim com fogo, porque ele assim o prometeu. E aí ele argumenta no restante do capítulo, né, que parece demorada a volta de Cristo, mas devemos nos lembrarmos do que está no verso 9. Deus não retarda sua promessa como alguns a julgam demorada. Ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus espera muitas pessoas sinceras. E um dia um ateu mandou uma pergunta para o Na Mira da Verdade, dizendo assim, vocês não têm vergonha na cara, não? Vocês ficam falando de volta de Jesus e que um dia ele vai voltar. Vocês não têm medo de se decepcionar? E aí, amigos, me veio na mente 2 Pedro 3, 4, né, e 5, né? E eu disse o seguinte, olha, você me ajuda ainda a crer ainda mais na segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores como você. Então o seu escárnio só fortalece a minha fé. Sabe o que aconteceu no final do programa? Você não vai acreditar como é que Deus trabalha, né? Eu não dei uma resposta assim tão educada, né, como eu gosto de dar, mas eu fui um pouco firme com ele, pois no final do programa ele mandou um SMS e o Tito leu. E esse ateu disse o seguinte, olha, eu mereci essa resposta. Me manda esse estudo bíblico para eu ver como é que é esse assunto. Então você percebe, de uma forma ou outra, todos terão a oportunidade de conhecer sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho e sobre a volta dele. Vamos para a parte de terça-feira. Na parte de terça-feira, a Bíblia se utiliza de uma outra história do Antigo Testamento para falar do fim do mundo. E desse caso, o apóstolo Pedro se utiliza dessa história. Interessante que aqui em 2 Pedro 2, 4 a 11, Pedro faz menção às cidades de Sodoma e Gomorra. E ele diz que o fogo que Deus enviou para Sodoma e Gomorra representa o fogo do juízo que ele enviará para este mundo no fim dos tempos. Isso aqui é interessante. Antes, por que Deus enviou este fogo a Sodoma e Gomorra? Porque eles rejeitaram os apelos de Deus para o arrependimento. O que os de Sodoma e Gomorra faziam? Primeiro, eles tinham um estilo de vida sexual totalmente pervertido. Tá? Quando você lê Gênesis 18 e 19, você vê que eles abusavam sexualmente até mesmo de visitantes da cidade. Tá? Então a homossexualidade não era, eles não lutavam contra os desejos sexuais como um homossexual sincero faz, como um cristão o faz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eles o quê? Assumiram uma postura de rebeldia na questão sexual, e esse foi um dos motivos da destruição da cidade. Mas depois de muito tempo, Deus dando oportunidades. Só que não foi apenas isso. Quando você vai para Ezequiel 16, 46 a 50, ali diz que além dos pecados sexuais, os sodomitas, veja, o próprio nome da cidade já indica, não é? Sodomita tem a ver com sodomia, porque era a prática muito comum na cidade deles. Só que mais do que isso, quando você vai para Ezequiel 16, você vê que haviam outros pecados que faziam parte de Sodoma, né, e Gomorra. E aqui Ezequiel 16, 46 a 50, é dito o seguinte, eu vou ler aqui para você o versículo, aqui ó, 49, ó, 48 em diante. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão
e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre ou necessitado. Então aqui são alguns dos pecados deles. Outros, ó. Verso 50. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. E de acordo, né, com Levítico 18, 22, Deus considera abominável um homem se deitar com outro homem. Tá? Pelo que eu tendo visto isto, as removi dali. Então, uma série de pecados. E isso é o que acontece no nosso mundo. O nosso mundo existe um ativismo muito forte para a homossexualidade. Não sou contra defender o amor e o respeito para com os homossexuais. E eu nem poderia ser. Eu acho que todo cristão verdadeiro, ele tem que amar e respeitar todas as pessoas. E entender que muitas pessoas não escolheram ter esses desejos homossexuais. Eu não vou entrar neste ponto aqui agora, mas qual é a nossa missão? É mostrarmos que Deus tem um plano melhor para essas pessoas. Um plano melhor para elas. E que com a ajuda de Cristo e com o poder do Evangelho elas podem ser transformadas, como ensina Paulo em 1 Coríntios 6,11. Tá bom? Mas o que esse texto nos mostra? Que o mundo antes da volta de Cristo estaria nessa condição. Um apelo muito forte à sodomia, à homossexualidade, ao lesbianismo. Um apelo muito forte também, como diz aqui, né, Ezequiel, ó, egoísmo, não ajudar aos necessitados. E aí o que acontece? Além de mostrar que o mundo estaria nessa condição, Pedro utiliza-se do juízo vindo sobre Sodoma e Gomorra para falar do juízo final. Isso aqui é muito esclarecedor, porque já vai ajudar você a entender algo, né? Pelo menos aqui por uma questão introdutória, porque o assunto é amplo, eu não vou abordar aqui. Você vai entender algo, inclusive, sobre o inferno, sobre o castigo no lago de fogo nesse momento. Tá? E muitas pessoas não atentam para isso. Em primeiro lugar, aqui é dito o seguinte, eu vou ler aqui para você, a partir do versículo 5, aí não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Então a história que Cristo havia se utilizado para falar do fim do mundo, né? Pedro também utiliza. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O que acontece? Se a destruição de Sodoma e Gomorra serve de exemplo a quantos viverem impiamente, isso significa que após o castigo proporcional às obras do indivíduo no lago de fogo, esse indivíduo vai ser destruído, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Não é? Os habitantes de Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Muito pelo contrário. Você vai para 2 Pedro 2,6 e ali é dito assim, ó, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Então, da mesma forma, os ímpios nos últimos dias serão reduzidos a cinzas. Deus não vai perpetuar o mal e o pecado. Tá? E um outro texto também importante que tem a ver com esse mesmo tópico, você vai aqui em Judas, né? Capítulo 1, versículo 7, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, ó, que volta a falar da prostituição e imoralidade sexual, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Então, a redução de Sodoma e Gomorra a cinzas é um exemplo do fogo eterno. Não parece uma contradição? Não. O fogo é eterno nas consequências e não na duração. Tá? Então, se num texto, 2 Pedro 2,6, fala que as cidades foram reduzidas a cinzas e que essa redução a cinzas é exemplo do fogo eterno, ou melhor, do fogo eterno, né? De Judas 1,7, então o fogo é eterno nas consequências, não na duração. Você tem que entender uma coisa, Deus não vai queimar no lago de fogo da mesma forma Satanás, que é o pai do pecado, Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, e um ladrão de galinhas que não se arrependeu. Eles não vão ter a mesma duração de castigo. Ok? Castigo proporcional. E depois a aniquilação. Tá bom? Então, essa é uma outra história aqui, muito importante no Novo Testamento,
que nos mostra algo sobre o tempo do fim. Vamos para a parte de quarta-feira. Na parte de quarta-feira, nós começamos a perceber aqui que por meio da história, ainda, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tem coisas a mais para nos ensinar sobre o juízo. Tanto na parte de quarta quanto de quinta-feira da lição, Deus nos mostra que Ele é um justo e amoroso juiz, que Ele dá todas as oportunidades possíveis para um pecador se arrepender, e também nos mostra que Deus nunca executa uma sentença sem uma investigação prévia. Grava isso aqui. O modelo de juízo na Bíblia, Deus nunca executa uma sentença sem uma investigação prévia. E foi o que aconteceu, por exemplo, em Gênesis 18. Continuando aqui na história de Sodoma e Gomorra, você percebe algo de muito interessante aqui. Diz o texto que Deus desceu para ver se o que Sodoma e Gomorra estavam fazendo condizia realmente com que os anjos, obviamente, informavam a ele. Conversavam com ele sobre o assunto. Só que o que acontece? Deus é onisciente. Ele sabe. Quer ver? Em Gênesis 3 ali, 9, quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. O que você percebe é que Deus, quando vai executar uma sentença, ele segue um modelo, um padrão na Bíblia. Investigação, depois sentença. A investigação não é por causa de Deus, porque ele é onisciente. Ele tem que investigar, ele tem que mostrar para os anjos e seres de outros mundos a maneira justa e amorosa como ele lida com cada pecador. Então veja, antes de dar a sentença para Adão e Eva, em Gênesis 3:9, Deus começa a investigar. Ele pergunta para Adão, onde estás? Depois ele pergunta assim para Adão, você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ou seja, uma investigação. Ele conversa também com Eva, né? O que você fizeste? E ele segue fazendo a investigação. Depois disso, mesmo sendo onisciente, ele faz essa investigação, os seres, e o próprio ser humano vê que Deus está sendo justo na sua forma de inquirir, só depois que ele dá a sentença para Adão e Eva. Depois para a serpente também, obviamente. E em Gênesis 8 a mesma coisa. Ele não deu a sentença sem antes passar por esse processo de investigação. E aí você percebe algo de muito interessante. No verso 25, Abraão faz uma pergunta para Deus. Longe de ti o fazeres tal coisa, ou matares o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará a justiça o juiz de toda a terra? Ele estava preocupado em Deus destruir algum justo na cidade juntamente com os ímpios. E ele faz uma série de perguntas para Deus, né? Se tivesse tantos justos, você destruiria a cidade? Ele, não, eu pouparia por amor a esses justos, e segue o diálogo. Deus se permite investigar por suas criaturas, porque Deus quer que as suas criaturas tenham um pleno conhecimento do que ele faz, de quem ele é, e das motivações dele por trás daquilo que Deus, no seu amor e na sua justiça, faz. Tá? Então, aqui Abraão, ele estava examinando não apenas o caso de Sodoma e Gomorra, mas examinando o próprio caráter de Deus. E olha o que vai acontecer. Assim como Deus permitiu a Abraão examinar o seu caráter, assim como Deus permite aos anjos entenderem a forma justa como ele lida com o pecado dos pecadores, Deus vai permitir que nós façamos a mesma coisa. Você sabia disso? Deixa eu detalhar um pouquinho isso e aí nós vamos finalizar. Na parte de quinta, a lição fala do juízo pré-advento. E aí eu vou detalhar um pouco mais falando do juízo milenial, que vai ser o momento em que Deus vai esclarecer coisas para nós. Eu vou linkar essas duas coisas, aí eu finalizo. O juízo final de Deus, amigo internauta, ele é dividido em 3 fases. Fase pré-advento, fase milenial e fase executiva. Eu vou fazer um vídeo mais amplo sobre esse assunto. Mas antes, só para você ter ideia, algumas pessoas
com um certo nível de desinformação sobre o assunto, acabam pensando que a doutrina do juízo pré-advento ou juízo investigativo tira a certeza de salvação do crente. Deixa eu lhe garantir, a pessoa que afirma isso, ela não entendeu a doutrina, dificilmente ela leu uma obra adventista, sétimo dia, sobre o assunto. Tá? O que é a doutrina do juízo pré-advento? Ela mostra que antes de Deus executar a sentença, ele vai seguir o padrão que ele segue ao longo do Antigo Testamento: investigação e depois sentença. Só isso. E qual é o resultado desse juízo? Olha, veja, não tem como uma pessoa que entende essa doutrina ter dúvidas da salvação dela. Mesmo que os justos sejam julgados, porque Paulo fala em Romanos 14:12 que cada um de nós, cristãos, convertidos, dará contas de si mesmo a Deus, o propósito do juízo para os filhos de Deus é diferente do propósito ou da fase do juízo para os ímpios. Aqui que as pessoas não entendem. Em Daniel 7, versos 9 e 10, você vê claramente a cena de um tribunal. Você vê o juiz, que é o ancião de dias, as testemunhas, que são os anjos, você vê a palavra tribunal no texto e você vê livros, registros. Então o que está acontecendo ali? Uma investigação desses registros na presença dos anjos antes de Deus executar a sentença. Quando você vai para os versos 25 a 27, você vê o resultado desse juízo. Condenação do poder, representado pelo chifre pequeno, e o reino eterno aos santos. Então, quando um crítico diz, né, a doutrina do juízo investigativo tira a certeza de salvação do crente, é porque ele não entendeu e não sabe o que está dizendo. Ok? A doutrina reforça a nossa crença na salvação, porque ela condena o chifre pequeno, versos 25 e 26, e como resultado, verso 27, dá o reino eterno aos santos. Então tenha isso em mente, para você entender esse assunto, né? E poder explicar às outras pessoas. E por que Deus faz, amigos, desta forma? Lembre-se de uma coisa. De acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, e versos 13 e 4, 1/3 dos anjos foi expulso do céu com Satanás. Para 33% de anjos terem decidido aceitar os argumentos de Satanás, isso significa que coisas muito amplas, profundas e complexas estão envolvidas no conflito cósmico entre o bem e o mal. E que muitas dúvidas permaneceram no universo. Então, nesse juízo pré-advento, Deus esclarece essas dúvidas antes de executar a sentença. E tem um comentarista que é um comentarista luterano, estou tentando lembrar o nome dele agora aqui, é Joseph A. Sars. Ele crê numa fase pré-advento do juízo, não igual nós, mas de uma forma interessante. Ele diz o seguinte: o próprio fato de existir a primeira ressurreição e a segunda ressurreição indica que um juízo prévio foi realizado. Por quê? Para decidir quem faria parte da primeira ressurreição na volta de Jesus, é óbvio que um juízo prévio foi realizado no céu. Então, olha só, um teólogo luterano teve essa análise extremamente sólida e fiel ao texto bíblico. Então, é isso que vai acontecer, tá? Deus precisa responder estas coisas para o universo. Agora, lembre-se de uma coisa: no juízo pré-advento entra em cena, diz Daniel 7,13, o Cordeiro. Na verdade, o Filho do Homem, né? Que nós sabemos que é uma referência a Jesus. Esse texto mostra que o divino Jesus Cristo é o nosso Salvador. E que a única forma de sermos absolvidos no juízo é por meio de Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Salvador. Tá bom? Então esta fase do juízo final, chamada pré-advento, ali em Daniel 7, simplesmente mostra um padrão de Deus de investigar antes de executar a sentença. E daí, para finalizar, vou falar da parte milenial do juízo. Esta parte milenial, essa fase milenial é mencionada em Apocalipse 20. Ali é dito que durante o milênio os justos estarão assentados em tronos e eles receberam autoridade de julgar. Lê Apocalipse 20, versos 4 a 6. E
Paulo, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, diz que nós vamos julgar o mundo e até mesmo os anjos. Unindo essas informações, Deus agora na fase milenial, ele abre os registros e mostra para nós porque que cada pecador perdido, inclusive os demônios, não puderam estar lá. Deus vai responder às dúvidas dos justos. E aí é só depois do milênio, grave isso, Apocalipse 20, versos 7 a 10. Só depois do milênio, quando ocorre a ressurreição dos ímpios, é que eles e Satanás são jogados no lago de fogo. Então a Bíblia não localiza o inferno hoje. A Bíblia ensina que o inferno, o lago de fogo, vai ser aceso após o milênio. Então olha como Deus é espetacular, amigos. Deus, na sua soberania, ele não precisaria prestar contas para ninguém. Só que Deus é amor. E como o amor não se impõe, ele se conquista. E como o pecado trouxe muitas dúvidas no universo, primeiro Deus esclarece as dúvidas do universo do juízo pré-advento. Na fase milenial, após a volta de Cristo, quando estivermos com ele no céu, ele tira as dúvidas dos justos e esclarece muitas coisas para as quais não temos respostas, e aí só após o milênio ele executa, ele castiga e depois aniquila os ímpios no lago de fogo. Ou seja, Deus investiga, presta contas antes de executar a sentença. Esse é o Deus justo, amoroso, este é o Pai que nós conhecemos quando estudamos o texto bíblico. Eu espero que essas histórias aqui tenham ajudado você a perceber a relação íntima entre Antigo e Novo Testamento. Se nós queremos estar preparados para o tempo do fim, precisamos recorrermos ao Antigo Testamento, assim como Jesus, Pedro e outros personagens bíblicos fizeram. Tenha a Bíblia como um todo, como sua regra de fé e prática. E lembre-se, para você entender Daniel, Apocalipse, você precisa recorrer ao Antigo Testamento. E eu aqui repito o meu convite. Se você quer fazer parte de uma comunidade que eu estou preparando para o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, vá no link da descrição, se inscreva, é 1 minutinho, e quando eu lançar esta comunidade que vai ser acessível para pessoas de todas as classes, eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida. Tá bom? Não deixa de me seguir aqui no YouTube, não deixa de curtir, compartilhar, dar o seu like, é muito importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. Tá bom? Deus guarde a você nesse restante da semana e em breve eu estarei postando aqui mais alguns conteúdos para você estudar a Bíblia comigo. Deus te guarde e até lá.